boa noite. Eu me chamo José Carlos Capone e eu sou um trabalhador do Grupo Espírita Casa do Caminho em Campinas. E dentro desse nosso programa Semeando, eu venho trazer hoje a narração e algumas reflexões sobre uma passagem muito interessante da vida de nosso amado Mestre Jesus Cristo, de quem eu falo como um seguidor que ama seu Mestre. Jesus Cristo havia terminado o Sermão da Montanha, uma coisa maravilhosa, um evento maravilhoso, com tanto ensinamento que ele nos deixou. E ele estava voltando para a aldeia de Cafarnaum, que é uma aldeia de pescadores, à margem do Mar da Galileia, onde naquela época ele residia. Pelo caminho veio ao seu encontro um grupo de anciões da aldeia, com um pedido um pouco incomum. Eles pediam que Jesus intercedesse pela cura de um servo do centurião romano que ficava na aldeia. E eles diziam o seguinte: mestre, esse centurião, apesar de ser uma autoridade militar de Roma, que nos domina, ele tem tratado a gente com muita dignidade, com consideração, a ponto de ter construído a nossa sinagoga. E ele está pedindo por esse servo porque ele está compadecido do sofrimento desse servo, ele tem estima por ele e está vendo ele sofrer em seu leito de morte e acha que o Senhor pode proporcionar uma cura por ele. E Jesus aceitou o convite e foi em direção à casa do centurião, junto com as pessoas que o seguiam, né? E quando já mais próximo da casa, ele veio ao seu encontro um mensageiro do centurião, que trazia a seguinte mensagem: mestre, o centurião diz que não considera a sua casa digna de recebê-lo. E também ele próprio não se considera digno de estar em sua presença. E ele entende que o Senhor segue seus superiores, assim como ele, e da mesma forma que ele, o Senhor tem subordinados que o Senhor pode dizer faça e será feito, vá e ele vai. Então, o Senhor pode proceder isso à distância. Jesus ficou admirado de tanta fé, a ponto de comentar com os presentes que nunca havia visto tamanha fé, nem mesmo entre os filhos de Israel. E a cura foi concedida. Então vamos ver alguns aspectos, alguns fatos dessa narrativa, desta passagem, que nos ajuda a refletir sobre coisas extremamente importantes para o nosso crescimento moral. O primeiro fato que me chama a atenção é a conduta do centurião. Sendo ele um cargo de um capitão, equivalente ao de capitão de nossos tempos, ele tratava os judeus com dignidade e com respeito até, né? A ponto de despertar nos anciões um sentimento de gratidão, que é um sentimento muito bonito, né? Aliás, gratidão também o centurião tinha pelo seu servo. Está explícito na narrativa que era por gratidão que ele queria ver a cura do servo, né? E por compaixão. E outro fato que mostra é o poder da intercessão. São duas intercessões aí, a do centurião em favor do servo e dos anciões em favor do centurião, né? E nota que o centurião também conhecia o processo, a capacidade de Jesus de proceder à cura, inclusive à distância, e conhecia esse processo importante que é o de que Jesus age não somente sozinho, ele também age através dos benfeitores. Ele também pode agir através de cada um de nós, que podemos adotar a sua mensagem na nossa prática diária como colaboradores dessa grande obra que ele está construindo, né? Ele concedeu a cura à distância. Essa cura é possível porque ele conhecia os mecanismos
da ciência da matéria, né? E operava através de fluidicamente à distância, além de conhecer profundamente e ser um exemplo vivo constante das leis morais. Ele também era um profundo conhecedor das leis da matéria, né? Então segue aí um precioso exemplo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, Evangelho de Lucas, capítulo 7, para o nosso crescimento. Obrigado pela atenção e até breve.